Olá, amigos. Olá, amigas. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor, Deus e Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? Que assim se proceda conforme a vontade de Deus. Hoje nós vamos estudar, continuamos no livro de Apocalipse. Quando eu terminar o livro de Apocalipse, eu começarei no livro de Gênesis, que vai de Gênesis até o livro de Jó, capítulo 15, para concluir a Bíblia nas Escrituras. As Escrituras, né? Os capítulos, na minha página aí do Face. Que Deus possa nos conceder o espírito de entendimento, de sabedoria, né? Eu sei que minhas lives são demoradas, mas não tem como fazer em pouco tempo, porque é o capítulo e temos que esclarecer, né? E o livro de Apocalipse, ele tem que ser mais estudado para a gente entender melhor. Eu preciso entender melhor, preciso obedecer, preciso ouvir, preciso compreender e guardar e vigiar a hora da vinda do nosso Mestre, Jesus Cristo. Oramos. Santo e amado e altíssimo, querido e maravilhoso Papai dos céus, digno és tu de toda honra e toda glória. Graças te dou pelo dom da vida que o Senhor nos concede, para mim, para o meu povo, o teu povo e cada ser humano na face da terra. Nos abençoa-nos, Senhor, começando perdoando nossos pecados. Eu confesso meus pecados diante do Senhor e te digo que não sou digno de receber nada de ti, mas te peço clemência e misericórdia no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim também eu apresento a iniquidade de todo o meu povo, todo o teu povo e de cada ser humano. Misericórdia sobre todos, nossos vizinhos e as autoridades também, e amigos, e a cada ser humano na face da terra. Nos abençoa com a tua misericórdia e nos concede o espírito de sabedoria e de revelação e de entendimento da tua palavra nesta noite. Continua conosco. Assim se proceda, Senhor, conforme o teu querer. Nos envia os teus anjos para nos livrar das armadilhas do mal. Que o Senhor possa permanecer aqui neste momento. E assim, usa, Senhor, a boca deste teu servo, o qual sou um pecador. Mas só pela tua misericórdia é que o Senhor pode colocar tuas palavras na minha boca. Não porque eu mereça, mas porque eu te imploro misericórdia sobre todos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus amados. Vamos dar início aqui ao capítulo 6 de Apocalipse. Nós já vimos o livro, né? E de algumas coisas devastadoras. No capítulo 5, nós vimos a visão dos anciãos, né? No capítulo 4, no capítulo 5 também, é apresentados os anciões, aqueles santos que se levantaram na crucificação de Cristo. Então, hoje nós vamos estudar a abertura dos primeiros selos, dos primeiros 6 selos. No capítulo 5,
No capítulo 6, nós vamos só estudar a abertura de 6 selos. Vamos para o verso 1 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia: e como em voz de trovão, vem e vê. De acordo com o livro de Ezequiel, se não me falha a memória, esses 4 animais não sei se é bem Ezequiel ou é Zacarias, eu acho que é Zacarias, ele apresenta poder, né? Os 4 animais representam os poderes sobre todos. Então, aqui do verso 2, e olhei, aí é João já dizendo, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Esse é a abertura do primeiro selo, mas eu peço desculpa aí pela demora, mas eu gostaria de que vocês abrissem, estudassem um pouco o livro lá em Zacarias, né? Livro de Zacarias, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Zacarias capítulo 1. Verso 8. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Olha, aqui no livro de Zacarias, apresenta esta visão de Apocalipse depois do cavalo branco. Lá em Apocalipse, quem aparece em primeiro é o cavalo branco. Aqui em Zacarias, aparece um cavalo vermelho. Mas diz o que aqui, ó? Continuando em Zacarias. Parava, né? E parava entre as mutas que estavam na profundeza, e atrás dele estava os cavalos amarelos, morenos e brancos. Vê que diz que atrás do cavalo vermelho estão os cavalos morenos, que são os pretos, e os brancos, né? Aqui em Apocalipse aparece primeiro cavalo branco. Se vocês quiserem entender melhor, continua lendo aqui no livro de Zacarias. Vamos para o segundo selo. Nós vemos aqui que o primeiro é o cavalo branco, é a vitória, né? Esse é o vencedor, que representa o próprio Jesus Cristo.
só Ele é único, vencedor. No verso 3, a abertura do segundo selo, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Você vê que ele fala: vem. Isso é poder, né? É o poder. No verso 4, e saiu outro cavalo amarelo. Este é o segundo selo, que o animal chama João, vem, dizendo: vem e vê, né? Então saiu outro cavalo e amarelo, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. No primeiro livro que a gente leu aqui em Zacarias, que eu falei, capítulo 1, verso 8, vocês também podem encontrar lá no capítulo 6, verso 3 a 8. Então vamos dar uma olhada aqui no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, porque demora um pouquinho, viu? Mas paciência aí que a gente chega lá. Jeremias 5, verso 3. Que diz: Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? A pergunta, né? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção, e endureceram as suas faces, mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Como a gente viu aqui, o cavalo amarelo, ele feriu, né? Ele recebeu, este é o segundo selo, de ferir. De ferir a terra. Então, aqui é para que as pessoas, antes da vinda de Jesus Cristo, é um pouco antes da vinda de Cristo, esses sinais irão acontecer. Então vê que foi dado o poder ao cavalo amarelo de danificar, tirar a paz, né? E que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vê que foram feridos, são feridos, mas não querem se arrepender. Não há o arrependimento. O livro de Jeremias, do capítulo, esse é o povo de Deus, esse é um povo que diz que conhece a Deus, né? Junto com aqueles também que os
Aí há uma outra história para os que perseguem. Esse é o fim. Está próximo à vinda de Jesus Cristo. Em Jeremias, como eu falei. Então vamos prosseguir aqui. Ver que as pessoas ficam sem a paz, mas não querem se converter. O cavalo amarelo, ele tira a paz, da terra. A terra quer dizer os seres humanos, né? Sendo que aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Apocalipse, mostra que é o segundo selo, mostra o poder do segundo selo, qual a autoridade, o significado do segundo selo. O livro de Jeremias esclarece, esse é um poder, né? É uma autoridade dada por Deus para os soberbos que não querem se arrependerem, mesmo vendo o que vai acontecer, não se arrependem. Então vamos para o verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, o terceiro animal, o terceiro, esse é sempre o poder, dizendo, vem e vê. Ele chama João e vê. E olhei. João diz que quando aquele escreve com a simplicidade e a precisão da escrita, que ele diz, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Vamos ver quem é esse azeite, quem é este vinho, quem é. Eu poderia falar aqui, mas eu quero apresentar no Velho Testamento, para ficar melhor de se esclarecer. Vamos ver Ezequiel. No livro de Ezequiel. Ezequiel 5, né? Ezequiel capítulo 5, verso 12 e verso 17. Mas quem quiser entender melhor, pode estudar do 12 ao 17. Eu só vou ler o 12 e o 17. E uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Vamos para o verso 17. E enviarei sobre vós a fome, e mais bestas que te
desfilarão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Aqui é no livro de Ezequiel, no capítulo 5, do verso 17 em diante, apresenta esse terceiro selo, né? E aqui em Apocalipse, no versículo 6, apresenta o cavalo amarelo, não, é isso. Deixa eu ver aqui, viu? O cavalo preto, né? Aqui é o cavalo preto, no verso 5 e verso 6 de Apocalipse, do capítulo 6, para danificar a matança sobre os maus, mas é dado poder para que ele não danifique o azeite e nem o vinho. São o povo de Deus, são aqueles que estão com a fé, alicerçado na fé, na esperança e no amor. Este poder recebe ordem para não danificar os santos da terra. É o que aconteceu. Aqui também se relata, tem umas passagens que se relatam antes de Cristo, mas aqui também se relata antes da vinda de Jesus Cristo, né? Antes de Cristo ter vindo lá em Israel. Mas também se refere aqui sobre a vinda de Cristo. Antes de Cristo vir, vai acontecer tudo isto. Muitos morrerão de fome. E a peste, a doença, a espada, é a afronta de uns com os outros. São reinos contra reinos. Porque uma medida, no verso 6 aqui fala uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Muitos vão ter dinheiro e não vai ter a comida. Nesse dia, não vai ter muito o que comerem. Quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem olhos, vejam. E quem tem boca, confesse o amor de Jesus. No verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. O terceiro foi o quê? O cavalo... o terceiro, falei sobre o cavalo vermelho. Cavalo vermelho, no verso 4 de Apocalipse, né, do capítulo 6 de Apocalipse, como estamos estudando, foi dado que tirasse a paz da terra. Se eu falei amarelo, peço perdão. Certo? Se eu falei amarelo, não me lembro bem. Mas aqui no verso 8 fala cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte,
e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Então nós vemos aqui essa passagem. No quarto selo, o cavalo amarelo tinha o nome Morte, né? Bem interessante, né? Que são 4, já foi aberto os 4 selos até aqui. O cavalo branco com a vitória, né? Vencedor, venceu todos esses outros. O cavalo vermelho com o poder de danificar a terra. Nós vemos aqui também o cavalo preto para danificar as nações com a fome, com as pragas. Nós agora vemos aqui o cavalo amarelo, que eu quero apresentar que o cavalo preto deveria ser a morte, né? Mas não. A morte está montada no cavalo amarelo e o inferno o seguia. Todo este mal que para destruir o quê? A terra, né? Então a gente vamos aqui nós vamos no livro de Isaías, mas eu esqueci de ler também quando eu li Ezequiel capítulo 5, 12 e 17, eu esqueci de ler o capítulo 14, 21 e verso 23. Então vamos lá em Isaías. No livro de Isaías 20, verso 13. Isaías 13, 10 e verso 11. Que diz assim: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Aqui não é a passagem do selo, o quarto selo, né? Daqui para frente a gente vê aqui a morte representa que vai abalar os que são ímpios, os que são rebeldes. É o quarto selo, o que está montado, né? É a morte e o inferno junto com ela também. E foi permitido o poder para matar a quarta parte da terra. Que quarta parte, né? A quarta parte da terra são os seres humanos. São os afrontados, desaforados, os rebeldes,
né? Os hipócritas, os homicidas, os feiticeiros, bruxos, lamento ter que falar, homossexuais, lésbicas, homens que se deitam com animais, mulheres que se deitam com animais, pai com filhos, filhos com irmãos, primos com primos, e outras coisas mais também, né? Caso não se arrependam. Mas essa morte só haverá se não houver arrependimento. Então vamos para o quinto selo, no verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Vê que aqui já não entra mais os 4 poderes sobre as coisas que aconteceram, que vai acontecer. Agora já entra o quê? Debaixo do altar. Quem entra é as almas. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram em Jesus, através de Jesus Cristo, né? Vê que é as almas que estão debaixo do altar clamando, né? Porque foram mortas, perderam, os que foram mortos por adorarem a Deus, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Cristo Jesus. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vingar os que habitam sobre a terra. Aqui no verso 10, são os que praticaram perseguição, que mataram os santos, os justos de Deus, por causa da palavra. Então estão com vidas e não foram mortos, e os santos se levantarão, né? Esta é a visão do quinto selo. Quem pôde abrir, vê que só quem podia abrir o livro, tem um livro com 7 selos dentro, e só quem podia abrir, ninguém era digno de abrir. No verso 5 no capítulo 5 fala sobre isto, e só quem abriu foi Jesus Cristo. No verso 11 diz, continuando: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus servos, seus irmãos, né? E seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Aqui, meus amados, está se referindo esse pequeno tempo que se falou aqui no verso 11, é o que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Muitos do povo de Deus ainda vão perder a vida, ainda vão ser perseguidos, vão ser mortos, mas por um pequeno espaço de tempo, porque quando Cristo vier,
ficarão tudo para a perdição, os que praticaram a maldade. Vamos ver o que diz o verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Vamos ver o que diz aqui no livro Ezequiel. No livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32. Eu vou ler essa parte e vou dizer os outros versos que vai estar falando sobre a escuridão do sol e da lua, né? Onde as estrelas também caem. 32, versos 7 e 8. No livro Ezequiel, capítulo 32, verso 7 e verso 8 diz: E apagando-te, eu cobrirei os céus e enegrecerei as tuas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplendor a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. O Senhor Deus, né? Então, meus amados, eu quero falar sobre aqui em Apocalipse, do sexto selo, que aqui o sol se tornará negro, né? Não dará sua luz, a lua como sangue. Isso quer dizer que Deus, essa visão, como vê que aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 32, 7 e 8, esclarece também que não é que vai ficar cheio de sangue, o que o sol vai escurecer, é uma nuvem, né? Que os olhos humanos não vão poder ver. A nuvem vai escurecer tudo, nem as estrelas, nem a lua, nem o sol, nada brilhará mais, né? Este é o poder de Deus, a visão, é o poder que só Jesus Cristo abriu o livro. Mas eu quero dizer para vocês também que vocês vão encontrar essa passagem. Vão encontrar essa passagem aqui. Eu não vou ler porque é muita coisa. Vocês vão ler também em Joel, capítulo 2, verso 31 e 32. Em Mateus 24, 29. Marcos 13. Em Marcos, capítulo 13, verso 24 e 25,
E vamos ver e vamos ler Lucas 21, 25 a 27, no Novo Testamento. Lucas 21, verso 25 a 27. Mas eu vou ler só o 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, e a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versos 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, e porquanto os poderes dos céus serão abalados. Não deixei de ler, né? Li, né? E o verso 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Meus amados, vamos aqui agora, ainda no Apocalipse, o capítulo 6, o verso 13 até o 17, para encerrarmos. No final deixarei esses versículos aqui, esses capítulos, para memorizarem. O verso 13 diz: E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondi-nos do rosto, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Aqui está está relatando, como se viu no livro de Lucas, que eu falei, no Lucas capítulo 21, verso 25 a 27. Aqui se refere sobre a vinda de Jesus Cristo, não é? Mas vê que Jesus vem, essas coisas acontecerá antes da vinda de Jesus. Esses selos aqui, os 6 selos, está se afirmando que tudo isso vai acontecer antes da vinda de Cristo nas nuvens. E essas passagens que eu li aqui, que onde o povo, os poderosos, né, os cobradores de impostos, os que não agiram com paixão nem com misericórdia, os que perseguiram e destruíram tanto ricos como poderosos, esses tipos de pessoas, elas vão pedir para que os montes caiam sobre elas, porque elas vão ver o céu aberto, e os olhos são os perdidos, eles não têm como, não conseguem ver a luz de Cristo. Então eles fogem da luz
e pede para que os montes, vocês viram que ilhas, isso é visão, são passagens, né, onde as pessoas vão pedir para que elas caiam sobre eles, vão se esconder dentro das cavernas, mas não tem como fugir da luz. Aqui já é o final da destruição dos que ficaram perdidos. Então eu quero finalizar aqui, né? Quero deixar aqui os versículos, como eu falei, já lemos, mas eu vou repetir. Zacarias 6, ou Zacarias 1, verso 8, 6, verso 3 a 8, Jeremias 5, 3, Ezequiel 5, 12 a 17, pode ser o 12 e o 17, 14, verso 21 e 23, Isaías 13, 10 e 11, Ezequiel 32, 7 e 8, Joel 2, 31 e 32, Mateus 24, verso 29, Marcos 13, 24 e 25, os versos, e Lucas, como nós lemos aqui há pouco instante, 21, verso 25 a 27. E que Deus abençoe a todos e tenham todos uma ótima noite e que Deus os conceda uns bênçãos e proteção e que a misericórdia do Senhor esteja sobre todos. Que assim seja feito de acordo à vontade de Deus na vida de todos nós. E que pelos anjos Deus nos conceda a proteção. E pelo Espírito Santo a sabedoria para que possa estar em nós, para que assim possamos receber a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor, para termos com o nosso próximo também e sermos enriquecidos espiritualmente. Um abraço a todos. Isso é em nome do Senhor Jesus Cristo que rogamos ao Pai que nos conceda em nome de Jesus. Amém. E assim, até amanhã, que Deus nos permita-nos estar por aqui. Um abraço a todos.